Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão hoje? Eu queria dizer para vocês, explicar que eu estou mandando as aulas nesse formato de, como é, gravada e com a minha voz, né? Para que vocês acompanhem e depois resolva um exercício proposto e mandem para mim. Esses exercícios que forem resolvendo, né? E o nosso primeiro capítulo, inclusive já foi dado em sala de aula, é noções básicas de bioestatística. Claro que a gente faz noções básicas, né? É bioestatística, já que o assunto é bioestatística. Dentro de noções básicas, aí vai ver aqui, ó, que nas áreas biológicas, nas áreas médicas, olha, isso aqui tinha não, Pedrinho. Cadê ele? Nas áreas biológicas e médicas, coletam-se dados de pessoas, animais e micro-organismos, de fenômenos físicos e químicos, certo? Os dados referem-se às variáveis, porque variam, são chamados variáveis, né? Variáveis biológicas, variáveis de pessoas, de animais, de micro-organismos, fenômenos físicos e químicos. Dados referem-se a variáveis que são classificadas em estatística como qualitativa, ordinais e quantitativa. As variáveis qualitativas dão ideia de qualidade, como sexo, fator RH, tipo sanguíneo. As ordinais dão ideia de ordem, primeiro, segundo, terceiro, soldado, cabo, sargento, etc. E as quantitativas dão quantidades, peso de objetos, de alimentos, etc. Estão dentro do grupo variável qualitativa. Então, o que são variáveis? Variáveis, o nome já está dizendo, são parâmetros que eles assumem valores diferentes, né? Pode dizer assim, né? Em torno de uma média, eles variam em torno de uma média. E tem um desvio em relação à média. Depois vai ver o que é desvio, o que é média. Uma variável é qualitativa quando os dados podem ser distribuídos em categorias mutuamente exclusivas. Exemplo, variável qualitativa, sexo, cor, cor dos olhos, cor do cabelo, da pele, etc. Tipo sanguíneo, ou devido a O, A, B, AB, causa morte, fator RH. Então tudo isso são variáveis qualitativas que dão ideia de qualidade. Uma variável é ordinal quando os dados podem ser distribuídos em categorias mutuamente exclusivas que têm ordenação natural. Primeiro, segundo, terceiro, primeiro grau, segundo, terceiro, nível superior, é ordinal. Cabo, soldado, cabo, sargento, é ordinal. A ideia de ordem hierárquica. É uma hierarquia. Ordem, hierarquia. Exemplo, grau de instrução, primeiro grau, segundo, nível superior, o terceiro grau. Aparência vamos deixar para lá. Estado social, uma pessoa é da classe A, classe B, C, D e E. Estágio da doença, pode estar no estágio inicial, estágio intermediário, estágio terminal. Ok? Alguma questão? Uma variável é quantitativa quando é expressa por números. Exemplo, a idade das pessoas, dos animais, das plantas, é uma variável quantitativa. A pessoa tem tantos anos, né? A pessoa tem meses, recém-nascido, e aí vai. Estatura, a pessoa tem 1,5 m, 1,50 m, 2 metros, 2,10 m, enfim. Peso corporal, o peso, a pessoa pesa 50 kg, 60, 70, 80, 100, etc. Apuração dos resultados. Então, quantitativa é a ideia de quantidade, número, tem que anotar, né? É só anotar os números. Tantos quilos, tantos metros, então é quantidade. Apuração dos dados. Se a variável é quantitativa ou ordinal, ideia de quantidade ou ordinal, a apuração se resume em simples contagem, né? Se é quantitativa, simples contagem ordinal. Exemplo, obter o número de nascidos vivos de cada sexo,
você coloca em uma folha de papel, sexo masculino, sexo feminino, masculino, feminino, e aí vai contando, vai prontuário, masculino, feminino, e aí vai, 2, 3, 4, 100, etc. Então você vai anotando em função do sexo. É encontrado no prontuário, por exemplo, de um hospital, né? De uma clínica, um hospital, de uma casa de repouso, etc. Apuração dos dados. Se a variável é quantitativa, a apuração consiste em anotar cada valor observado. Exemplo, peso ao nascer de nascido vivo. Então pode nascer uma criança com 1 quilo, 1,5 kg, 2 quilos. Uma criança bebê bola com 4 quilos. Enfim. População e amostra. População é o conjunto de elementos que tem em comum determinada característica. Então, do ponto de vista de bioestatística, do ponto de vista de estatística, uma população, um conjunto de indivíduos que tem em comum determinada característica. Por exemplo, uma população de parafuso, uma população de lâmpadas, uma população de ventiladores, de bolsa, de cadeira. Então, tem comum, característica comum. Do ponto de vista biológico, o conceito de população é mais complexo, né? É mais minucioso, mais detalhado. Então a gente diz população, do ponto de vista de biológico, o conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupa determinado espaço, determinado tempo, né? Porque a população é variável. Nasce e morre indivíduo. Então, o conjunto de marreca que está lá na Lagoa da Fazenda, num determinado espaço da lagoa, toda a lagoa, em determinado tempo, é a população de marreca. Do ponto de vista de estatística, não há essa exigência, essa riqueza de detalhamento. É só o conjunto de indivíduos semelhantes, assemelhados, parecidos, né? Conjunto de elementos que tem em comum determinada característica, né? Conjunto de parafusos do mesmo tamanho, conjunto de lâmpada da mesma forma, a lâmpada do Thomas Edison, ou então essa mais moderna, que tem característica comum. E a amostra é um subconjunto não vazio, porque o vazio é subconjunto de todos os conjuntos, aí não representa nada, né? A amostra é um subconjunto não vazio e com menor número de elementos do que a população. Então, é claro que a amostra tem que ser menor do que a população. E de preferência, numa análise estatística, a amostra deve representar a população, né? Então, a amostra de uma população deve representá-la. Deve ser de um tamanho tal que represente aquela população. Então, a amostra é um subconjunto não vazio e com menor número de elementos do que a população. Um subconjunto não vazio com menor número de elementos do que a população. É a amostra. Por exemplo, imagine a população de Sobral, né? Então, se eu tirar uma amostra de um bairro, essa amostra, por ela só, não representa a cidade. Então, eu teria que tirar uma amostra de cada bairro, uma amostra do Campo dos Velhos, uma amostra da Expectativa, uma lá do Tinha Savoy e tal, enfim, e constituir uma amostra composta desses vários bairros, considerar os bairros como estratos. Ok? População e amostra. População e amostra. As populações podem ser finitas ou infinitas. Aí tem aquelas populações infinitas, como o número de estrelas do firmamento, número de areia, grão de areia na praia, aquela coisa toda, né, lá do 2º grau. Exemplo, número de alunos de uma sala de aula é finito. É um número inteiro finito. Número de pessoas que são atendidas no consultório, determinado dia, número finito, inteiro. Número de vezes que se pode lançar um dado, é infinito. Pode lançar infinitas vezes um dado. Quantas vezes eu queira, é infinito.
Para certas finalidades, as populações finitas, muito grandes, são consideradas infinitas. Para certas finalidades, as populações finitas, mas que são muito grandes, são consideradas infinitas. Exemplo: pessoas com mais de 30 anos de idade, residentes na cidade de São Paulo, é uma população muito grande e por isso infinita, considerada infinita. Ou seja, a análise que se faz da população é como se fosse uma população infinita. Quando são coletadas informações de toda a população, diz-se que foi feito um recenseamento. Então você coleta a amostra de toda a população, faz um recenseamento. Vez por outra o governo faz recenseamento agropecuário, recenseamento da população, de 10 em 10 anos, 15 em 15 anos. Aí é recenseamento de todos os indivíduos da população. São coletadas informações de toda a população, diz que foi feito um recenseamento. Foi recenseamento. É recenseamento? É a coleta de informações de toda a população. Censo. E o que é o censo? É o conjunto de dados obtidos através do recenseamento. Então, a Fundação IBGE faz o recenseamento. IBGE é Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Faz o recenseamento, 10 em 10 anos, 15 em 15 anos. Aí depois ele solta informações. Essas informações que ele vai soltando, a gente chama de censo. Censo é o conjunto de dados obtidos através do recenseamento. Aí ele faz o recenseamento, aí vai estudar aqueles dados durante alguns meses. Aí, vez por outra, ele solta a informação. A população do Brasil é predominantemente masculina. É? Não, contrário, feminina. A população do Brasil é jovem, está ficando velha, né? Então isso é resultado do recenseamento. O censo é uma linguagem mais, digamos assim, palatável, né? A gente pode dizer que o censo é o fruto do recenseamento, né? Ou seja, é o resultado do recenseamento, o censo. São as conclusões a que os estatísticos chegam, né? Através dos dados do recenseamento. Quando se coleta informações de apenas parte da população, diz que foi feita uma amostragem. Foi feita só uma amostragem. Então, se eu fizer uma amostragem da população de Sobral, aí fizer só lá na expectativa, essa é uma amostragem, mas não representa a cidade. E a amostra é a parte retirada. A amostragem é o processo de amostrar. Antes, qual a informação é apenas a parte da população, e foi feita uma amostragem. A amostra é a parte retirada da população para estudo. E também é um conjunto de dados obtidos nessa mesma parte da população. Então, a amostra é a parte retirada da população para estudo, também é um conjunto de dados obtidos nessa mesma parte da população. Então, nos estudos estatísticos, a amostra tem que ser representativa, porque senão o resultado não é aceito como verdade, não é considerado como verdade, se a amostra não for representativa. Então é como se você estivesse malhando com ferro frio, né? Não dá resultado nenhum. Os pesquisadores trabalham com a amostra por vários motivos, então, várias razões pelas quais os pesquisadores trabalham com a amostra. Vamos ver agora algumas delas. Os pesquisadores trabalham com a amostra por vários motivos. Motivo número 1. As populações infinitas só podem ser estudadas através de amostra, né? As populações infinitas, são muito grandes, só podem ser estudadas através de amostra. Exemplo: peso de um corpo sólido, peso de 1 quilo de queijo, cada vez que você bota na balança dá diferente. Dá 999 gramas, dá 1001 gramas, depois dá 1000 gramas, depois dá 1000 e, né? Aí fica em torno da média, que é 1000. Populações infinitas só podem ser estudadas através de amostra. O peso de um corpo sólido é considerado uma população infinita. Peso de um corpo sólido, eu posso pesar N mais uma vezes, né? Por isso que é infinita. A outra
segunda condição pela qual os estatísticos trabalham com a amostra é que as populações finitas, mas muito grandes, né, como os habitantes da cidade de São Paulo, só pode ser estudada através de amostra, porque a população é muito grande. Um exemplo são os estudos de cobaia, com cobaia, né? O pesquisador não dispõe de todas as cobaias que existem nos laboratórios, né, pelo mundo afora, para estudar. Então ele tem que estudar por amostra. Então tem as cobaias dele. As cobaias dele são amostras. Estão lá à disposição. E a terceira condição, né, porque se estuda por amostras, por que os estudos de amostras são mais válidos, são mais interessantes, é que o estudo cuidadoso de uma amostra tem mais valor científico do que o estudo da população. Então, se você estudar cuidadosamente uma amostra de Sobral, por exemplo, de alguns bairros, estudar criteriosamente, é melhor do que você estudar toda a cidade, que é mais trabalhoso, mais caro, mais oneroso, né, dispendioso, e os resultados podem nem ser tão bons quanto os resultados feitos numa amostragem que foi bem feita, foi representativa de toda a cidade. O estudo de uma amostra tem mais valor científico do que o estudo da população. Exemplo, estudar o efeito do flúor sobre a prevenção de cárie em crianças. Ao invés de você estudar todas as crianças do colégio, né, você seleciona algumas para estudar. Você faz uma amostragem. Você pega uma criança de cada série, né? Aí você tem um controle maior sobre o seu estudo. Você isola melhor o efeito que você quer estudar, que é o flúor. Efeito do flúor sobre a prevenção de cáries em crianças. Então é melhor estudar numa pequena amostra do que em todos os alunos do colégio, todas as turmas. Técnica de amostragem. O que são técnicas de amostragem? São procedimentos adotados para escolher os elementos que irão compor a amostra. A técnica de amostragem são os procedimentos, a conduta, né, a maneira que você vai se conduzir para escolher os elementos que irão compor a amostra. Conforme a técnica utilizada, tem-se um tipo de amostragem. Então, dependendo da técnica que você vai usar, do procedimento que você vai usar, você tem um tipo diferente de amostra. Por exemplo, tipo a amostra casual simples. A amostra casual simples é o sorteio. É composta por elementos retirados ao acaso. Ou seja, são elementos fruto do acaso. Quando é fruto do acaso, é sorteio. Então, a amostra casual simples, composta por elementos retirados ao acaso. Isso é o quê? Sorteio. Então, nesse tipo de amostragem, todos os elementos da população têm igual probabilidade de ser escolhido para a amostra. É como a loteria, né? Sorteio. Então, todo elemento tem a mesma probabilidade de ser escolhido. Vai que eu quero dar um livro a alguém, mas não quero escolher diretamente o aluno, né? Então eu vou na lista chamada, aí digo o número 21, tá? Aí olho lá, fulano de tal, Zanzóis Pereira, ganhou o livro. É sorteio. Minha amostra casual, sim. Todo elemento da população tem igual a probabilidade de ser escolhido para a amostra. Exemplo, sorteio. Outro tipo de exemplo de amostra, amostra sistemática. Essa amostra sistemática, você usa um sistema de seleção, de como selecionar, um procedimento de como selecionar, adota um sistema. Os elementos são escolhidos por um sistema. O que é um sistema? É uma regra de escolha. Uma regra de escolha. Eu vou escolher o 10º de cada 10. Né? Eu vou escolher o 5º de cada 10. Sei lá. O 7º, o 8º, o 3º, cada 10. Então é sistemática. A amostra sistemática. Os elementos são escolhidos por um sistema, uma regra de escolha.
As amostras sistemáticas são muito usadas, mas exigem especial preocupação com o sistema de seleção. Então, todas as preocupações é para tornar a amostra representativa, é que a amostra seja representativa. E se a amostra não for representativa, alguém vai contestar os resultados, vai dizer que é falso, o resultado é falso e não tem validade, porque a amostra não foi representativa. Eu foi voltar aqui. Para frente. A amostra sistemática adota um sistema, uma regra de seleção. Por exemplo, ó, se os elementos de uma população estão em fila, é preciso percorrer toda a fila e escolher o 10º de cada grupo de 10. Por exemplo, se tem uma fila de pessoas que querem se empregar, né, na Grandene, sei lá, numa grande empresa, tem uma fila enorme. E aí os caras vão encerrar, para a amostra ser representativa, ele tem que tirar um de cada 10. 10, 10, percorre. Em 10 tira um, em 20 tira outro, em 30 outro, em 40 outro, em 50 outro, né? Aí a amostra é representativa. Se os elementos de uma população estão em fila, preciso percorrer toda a fila e escolher o 10º de cada grupo de 10. Poderia ser o 5º? Poderia. Poderia ser o primeiro? Poderia. Mas aí você tem que adotar a regra. O primeiro de cada grupo de 10, o terceiro de cada grupo de 10, o 10º de cada grupo de 10, certo? E não pode mudar a regra. Se mudar a regra, aí você não adotou uma amostra sistemática. E não apenas tomar os 10 primeiros. Não pode apenas tomar os 10 primeiros, os 10 últimos. Ou os 10 do centro. Porque você tinha os 10 primeiros, os 10 primeiros, os 10 últimos, os 10 do centro. A sua amostra não é sistemática, não vai ser representativa. Amostra estratificada. Terceiro tipo de amostra estratificada. Dentro dessa amostra sistemática, o pessoal da biologia sabe que, a maioria sabe, né, que o olho da folha da goiabeira serve como medicinal. Ele é rico em tanino, combate a diarreia. A diarreia, o incômodo da diarreia, devido ao tanino. Mas a folha que serve é a folha do olho, quer dizer, aquela folha mais externa do galho. Então você pode adotar uma sistemática de tirar duas folhas, tirar só as duas folhas opostas do ramo, né? De todos os ramos, eu vou tirar só as duas folhas. Mas as folhas mais jovens. Por quê? Porque é nas folhas mais jovens que a concentração de tanino é maior. Entendeu? Daí tirar essas folhas. Então, isso aí é um exemplo na prática de uma amostra sistemática. O outro exemplo, outro tipo de amostra é a amostra estratificada. A palavra estratificada já está dizendo, segue estratos. Estratos são coisas diferentes. É como horizontes em solo, horizonte A, horizonte B, horizonte C e a rocha. Cada bairro de uma cidade é um estrato, porque é diferente. Tem um bairro industrial, tem um bairro que é mais residencial, tem um bairro que é mais comercial, tem um bairro que não é nada, melhor, que é tudo, né? O que não é nada está muito próximo do que é tudo. O todo e o nada se encontram, né? Então a amostra estratificada é composta por elementos provenientes de todos os estratos da população. Os estratos são... o que são os estratos? São coisas diferentes na população. Por exemplo, comercial num bairro é extrato. Industrial, residencial. Né? E aí vai. No solo, horizonte A, B, C e D. No colégio, cada série pode ser um extrato. Amostra estratificada, exemplo. Obter a amostra de cada série, e cada série do colégio é um extrato. E depois reunir todas as amostras em uma só.
Quando a gente vai tirar solo para fazer a análise de solo, a gente faz isso aqui, a gente divide o solo em áreas homogêneas, depois a gente percorre cada área homogênea em zigue-zague, tirando o que a gente chama de subamostras, né? Pequenas amostras. Aí vai botando no balde essas pequenas amostras, subamostras. No final você tem a amostra composta, que é estratificada. Por que estratificada? Porque foi retirada de cada local é um extrato. E aí você tem a amostra composta. Essa amostra composta, depois de homogeneizada e tal, é que é levada para o laboratório, para fazer a análise de fertilidade do solo. É um exemplo de amostra estratificada. Vamos ter a amostra de cada série, em cada extrato, no cada ponto daquele era um extrato, depois reunir todas as amostras em uma só. Esta amostra final é estratificada. Por que estratificada? Porque ela veio dos extratos. A origem dela é os extratos. Não, cada bairro de uma cidade pode ser considerado um extrato, como eu falei, né? Sobral, o bairro Santa Casa é um extrato, o bairro Junco é outro, o bairro Expectativa, Alta Expectativa, o bairro Sinhá Saboia. Então, cada bairro seria um extrato. E cada bairro também tem a sua própria natureza. Um é mais comercial, um é mais residencial, um é mais industrial. E uns são, mistura tudo, né? Comercial, residencial e industrial. Essa amostra final é estratificada. Cada bairro tem uma cidade, né? Cada bairro de uma cidade pode ser considerado um extrato. Por quê? Porque são diferentes os bairros, têm natureza diferente. Por isso constitui extrato. Agora, a última amostra, que é a amostra por conveniência. Essa amostra por conveniência é formada por elementos que o pesquisador dispõe, né? Ele mesmo dispõe. Por exemplo, o cara trabalha no hospital, do câncer, né? Aí ele estuda o câncer lá no hospital que ele trabalha, né? Então a amostra está lá, ele dispõe. O cara é de uma região, aí ele estuda o solo da região dele. Não vai estudar o solo de outra região. Vai estudar o que está ali. Essa é a amostra por conveniência. O que é essa amostra por conveniência? Está à disposição do pesquisador. O cara estuda uma doença e está trabalhando com aqueles doentes lá. Então lá ele trabalha, elabora trabalhos e tal. Enfim, faz o trabalho dele lá com os elementos que ele dispõe. Formada por elementos que o pesquisador dispõe. Os estatísticos têm muitas restrições, fazem muitas restrições ao uso de amostras por conveniência. Então, os estatísticos fazem muitas restrições ao uso de amostras por conveniência, porque eles acham que essas amostras não são representativas. Então são comuns, mas elas são comuns na área de saúde, onde se faz pesquisa com pacientes, em uma só clínica, um só hospital, uma só doença, né? Doença do coração, doença do pulmão, doença do câncer, AIDS, e o que mais? E outras. Constitui muitas vezes a única maneira de estudar determinado problema. Então, você não vai adoecer um cara para depois estudar ele. Ninguém contamina alguém para depois estudar o efeito da contaminação, né? Então, isso não existe. Então, constitui muitas vezes a única maneira de estudar determinado problema. O problema já existe, então ele estuda. Ele não vai criar o problema. Requer muito senso crítico. Os dados podem ser tendenciosos, quer dizer, pode levar a erro, né? Por exemplo, para estimar a probabilidade, tendenciosidade, a palavra tendenciosidade, tendencioso, significa desviar-se da verdade, né? Fugir da verdade, incutir em erro, originar erro, gerar erro. Então essas amostras, assim, por conveniência, elas podem gerar erro. As conclusões podem não ser verdadeiras. Tem um viés aí, uma discrepância
uma discrepância, que é uma linguagem bem técnica, uma discrepância da verdade, um distanciamento da verdade, um viés, por serem amostras de conveniência. Os dados podem ser tendenciosos, ou seja, podem não representar a verdade, pode dar resultados que não é a verdade. Por exemplo, para estimar a probabilidade de morte por desidratação, a pessoa pode estudar os pacientes que chegam lá no hospital. Por exemplo, para estimar a probabilidade de morte por desidratação, a pessoa pode estudar os pacientes que chegam no hospital. Acontece que a amostra entre pacientes internos costuma ser maior do que entre os não internos. Geralmente, quando a pessoa está mais ou menos, né, os familiares seguram em casa. Aí, quando ele piora muito, leva para o hospital. Então, chega lá já numa situação crítica e às vezes o médico não consegue, né, mais reverter o quadro. Por isso que a amostra entre pacientes internos costuma ser maior do que entre não internos. E isso dá um erro. A interpretação dá um erro. Então, o pesquisador que trabalha com amostra, finalmente, né, o pesquisador que trabalha com amostra sempre precisa fazer inferência. Inferência é o seguinte: ele trabalhou com a amostra, aí ele vai inferir para toda a população. Ele trabalhou com alguns bairros, Sobral, Santa Casa, Expectativa, aquele lá fora colar, enfim, ele trabalhou com alguns bairros de Sobral e aí ele vai fazer inferência. Ele vai concluir para toda Sobral. Vai que ele vai fazer uma pesquisa sobre aceitação de creme dental novo. Aí ele faz a pesquisa nos bairros. Depois ele diz assim, ele faz a inferência, conclui para toda a população. Ele diz, Sobral toda aprovou esse creme dental, né? Então é isso que é a inferência. O pesquisador que trabalha com a amostra sempre precisa fazer inferência. Isto é, estender o resultado da amostra para toda a população. Então inferência, inferir, é estender o resultado para toda a população. Se tiver errado, aí vai errar em toda a população. Então é muito importante caracterizar bem a amostra e estender os resultados obtidos na amostra apenas para a população de origem. Então, ele trabalhou em Sobral, não adianta querer dizer que Fortaleza é do mesmo jeito, que Massapê é também, não é. Cada cidade é diferente, cada população é diferente. Pronto, gente. Muito obrigado pela atenção e até a próxima, se Deus quiser. Ele vai querer, né? Ah, Pedrinho.